Hoje, o melhor e mais justo debate formas de construir e habitar com o menor impacto ambiental possível. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Vemos em tempos de aquecimento global, com aumento de emissão de gases que intensificam o efeito estufa na Terra. Vivemos em tempos de mudanças climáticas, de grandes concentrações urbanas, de consumo de recursos naturais maior do que a capacidade de reposição que o planeta tem. A palavra sustentável nunca esteve tão em evidência como nos tempos atuais. Vocês acreditam que esta será a arquitetura do futuro? Quer dizer, é irreversível a gente ir na direção da sustentabilidade? Marta. Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, o que me espanta é como é que alguém pode duvidar disso nesse momento, entendeu? Porque se você considerar todos os aspectos que a sustentabilidade traz de bom para os negócios, para as pessoas, para o ambiente, não tem como ser diferente, entendeu? Então, eu acho que é irreversível, não é uma moda passageira, e acho que quem vai sobreviver no mercado vai ser quem praticar isso de verdade e não meramente quem usar isso como marketing ou como agregação de valor. Isso é um fato, entendeu? Vai ter que ser, não tem outro jeito. Davi, a gente falava no intervalo e Davi lembrava uma coisa. Então, rolou um debate interessante no intervalo, quero repor nessa ideia. Ele falava assim, olha, não vamos aqui demonizar o ar-condicionado. Em algumas situações o ar-condicionado é necessário. E a Marta dizia, claro, mas ele não pode ser a solução única, como foi utilizado por razões, digamos, eu sei lá, né, comerciais, nem sei porquê, né, por uma certa homogeneização cultura. Você acha que uma certa tecnologia é boa, então você usa indiscriminadamente quando ela pode ser boa e quando ela não é, ela passa a ser a saída, né? Eu queria que você falasse disso, quer dizer, para o futuro a gente pode conviver com várias saídas diferentes, saídas heterogêneas, diversidades de soluções para situações diferentes? Eu acredito que sim, principalmente porque a gente tem que partir do princípio de que para o mundo do mercado imobiliário, e acho que tem que abrir um parênteses e pensar que tem o mercado imobiliário, ou seja, a construção para incorporação, para negócio, e a construção para uso próprio. Então, certamente, a maneira de se enxergar cada uma delas é um pouco diferente, mas como boa parte da oferta no mercado é de construção para incorporação, a gente tem que voltar ao que eu falei mais uma vez no início. O incorporador ele tem que enxergar lucro no final do negócio. Então, à medida que as soluções forem evoluindo e forem permitindo manter uma estrutura viável do ponto de vista de negócio e os profissionais envolvidos, arquitetos, projetistas de ar-condicionado, iluminação elétrica, forem incorporando essas soluções ao projeto e, principalmente, que o mercado enxergue valor. A gente estava falando de educação no bloco anterior. É importante que quem compra saiba que uma coisa é melhor do que a outra. Quem de nós não acha lindo ver um prédio com uma fachada inteira de vidro? A gente não sabe se é uma solução melhor ou pior do que outra. Não estou dizendo que é ou não, mas a gente precisa de informação para avaliar. Um prédio pode ser bom para uma região, pode ser ruim para outra. Então, a decisão de incluir ou não ar-condicionado no prédio pode ser boa para uma região, pode ser eventualmente desnecessária para outra. As decisões são mais complexas do que isso. A gente tem, por exemplo, prédios com áreas de data center que precisam ser mantidos em uma condição de temperatura constante, adequada, 24 horas por dia. Não dá para, às vezes, a gente contar só com o recurso natural para garantir aquela qualidade. Então, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla, entender que a estrutura de organização disso é mais complexa, de que a gente precisa de governo, precisa de iniciativa privada, precisa de projetistas, precisa da indústria fornecendo equipamento. A gente sabe que alguns equipamentos que são extremamente sustentáveis ainda são uma parcela muito pequena do mercado e, portanto, não encontram volume para que sejam realmente distribuídos e difundidos da maneira como merecem. Então,
Eu acredito que sim, isso vai acontecer. A gente precisa de um pouco de esforço. A gente está vendo algumas iniciativas do governo, algumas um pouco mais ambiciosas, como eu falei, a norma, algumas ainda um pouco mais tímidas. Existe o Procopa, que é uma linha de financiamento do BNDES para hotéis com a certificação, etiquetagem Procel nível A. Então, é uma estrutura complexa, mas desde que eu comecei a atuar de forma mais intensa e profissional nesse mercado, eu fiz porque acredito no sucesso disso a curto, médio e longo prazo. Davi, eu vejo uma coisa, Davi, Marcelo e Marta, que é o seguinte: você falou uma série de fatores que estão ligados ao campo, digamos assim, de uma macroarquitetura das construções em larga escala, né? Portanto, de um campo de negócio que é legítimo e tem que ser desenvolvido, e desenvolvido com qualidade, com sustentabilidade, com responsabilidade social. Do outro lado, queria acrescentar, porque isso, e a gente acompanha na TVT trabalhos nessa direção, de comunidades que se organizam, buscam apoio técnico e desenvolvem saídas. Claro, elas não são de larga escala, mas elas são localizadas, mas que respondem à busca de uma construção sustentável para situações de construção popular, em mutirão, em assentamentos, no movimento do sem terra e assim por diante. Quer dizer, eu fico olhando e dizendo, no campo da sustentabilidade, também, além da larga escala, a invenção e a capacitação do trabalhador, do sem terra, do cara que está ali trabalhando para construir a sua moradia, né, também deve ser estimulada, tá certo? Você trouxe uma boa lembrança, né? Nós temos, por exemplo, o aquecimento solar feito de garrafas PETs e canos plásticos. Então, quer dizer, o brasileiro, ele é criativo, ele consegue soluções fantásticas na diversidade. Então, tem comunidades, aqui em São Bernardo do Campo também tem uma comunidade que utiliza aquecimento solar de água de baixo custo, né, que é o ASBC. Mas também tem um outro exemplo fantástico, que é uma cidade como Belo Horizonte, onde mais de 3 mil prédios possuem aquecimento solar. Aí você fala assim, mas como isso? Né? Prédios residenciais, numa cidade como Belo Horizonte, se cultivou na cultura de Belo Horizonte que no fim de semana, quando o cidadão vai buscar um apartamento, vai ver alguma coisa assim, se não tiver aquecimento solar, ele não compra. Porque ele sabe que ali tem um ganho embutido na redução da conta de luz dele, todo mês. E que é um investimento do incorporador, do construtor, que para ele é benefício. Agora, ele paga o mesmo valor por uma obra com aquecimento solar do que uma obra sem aquecimento solar. Uma obra com reuso de água, uma obra sem reuso de água. Então, esse fator de Belo Horizonte é interessantíssimo, porque ele é numa cidade, de certa forma, grande, regionalizado, com um aspecto cultural interessantíssimo. Claro, ele vira emblemático. Ele é né? emblemático. Né? Nós tivemos algumas entrevistas naquela região e a gente sabe que a Companhia de Energia, a CEMIG, lá incentivou muito isso, porque tem a história do horário de pico, onde tem que fornecer muita energia, e isso é ruim para a concessionária. Então ela falou, olha, eu vou incentivar aqui alguma coisa que alivie esse pico. Uma delas é o aquecimento solar de água, né? Agora, existem outras. Então, quando você tem isso incutido nas pessoas, de buscar soluções melhores, por quê? Quem vai morar ali, né? São minhas próximas gerações. Então, de que forma eu posso fazer isso melhor? Bem ou mal, acho que isso vai refletir, já convergindo um pouco para o final, assim, isso vai refletir em cada um de nós. As atitudes que eu tomo hoje, como é que elas vão ser percebidas amanhã? E se eu posso ser menos impactante hoje, de que forma eu serei? Então, acho que isso é uma reflexão, realmente, é uma questão cultural que vai passar na parte industrial, na parte econômica, e é um movimento. Eu fico muito feliz também de ver isso acontecendo. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a sustentabilidade nascendo. Passou um momento que a sustentabilidade ela era emblemático, era marketing, se exprimia, não tinha muitas coisas. Hoje ela é real. Hoje ela é mais real. Ela passou de um pico mais mediático e hoje ela é mais real. Porque se o cara está falando que é sustentável, ele vai mostrar por que é sustentável. Atende à norma tal, ele tem aspectos de sustentabilidade, ele respeitou algumas coisas localizadas. Então, eu acho que a gente está num momento fantástico de convergência de várias tecnologias, de várias indústrias diferentes, em pró de uma humanidade melhor, de um impacto menor no amanhã. Então, o momento realmente é muito feliz para esse debate. Ele não acaba aqui, ele vai embora. Continua, né, Marta? Nossa, você me deixa falar. Então fala. Tô brincando. Não,
queria agradecer, foi muito ilustrativa a presença dos senhores, tá? Eu gostei muito de estar aqui. E principalmente... Nós ainda não acabamos, você já está terminando e nós ainda então temos tempo. Pode... Então vamos continuar. Então, só para dizer mais uma coisa que eu acho importante. Eu acho que essa convergência que ele falou é o ponto-chave, entendeu? Então, faça a sua parte, fale sobre isso, divulgue a informação, traga coisas de fora, sabe? Eu tenho uma pessoa no escritório que ela, sistematicamente, ela vai buscar publicações fora de pequenas soluções. Então, a gente viu o aquecedor solar de garrafa PET, a gente viu um sujeito que passou uma série de mangueiras em série na laje dele e ele ele aquece a água dele desse jeito. Passa no fogão a lenha. No fogão a lenha. A serpentina no fogão a lenha. Abra a cortina, abre a janela, né? Coisa simples. Coisa simples. A gente tem, por outro lado, esforços de grandes corporações, como a Tetra Pak, que incentiva as telhas feitas da embalagem Tetra Pak, que aquilo tem alumínio, acho, na composição. É uma telha que ela é termoacústica, é uma telha ótima, que basta ser pintada de baixo custo e feita de lixo, de material reciclado. O Tetra Pak é um material de difícil reciclagem. Isso já está sendo feito em algumas empresas. Marta, deixa eu aproveitar. Entrou uma pergunta aqui do Ricardo, de Itajubá, pela internet, que ele diz assim, ele pede alguns exemplos. Quais tipos de materiais especificamente, e à exceção do entulho reciclado, já estão disponíveis no mercado? São economicamente viáveis para reuso na construção civil? Que tipo de material que está disponível? O que as pessoas acham no mercado? Em uma infinidade. Por exemplo, outro dia eu recebi no escritório uma pessoa que vendia cerâmica feita de lâmpada... essa lâmpada, como é que chama? Fluorescente. Fluorescente. Cerâmica, era 80% da composição da cerâmica era feito de lâmpada fluorescente e eles não usavam aqueles fornos de... Uma cerâmica de preço normal, sabe? Talvez um pouquinho alto ainda, mas é uma tecnologia que vai sendo desenvolvida. Então, é tanta coisa. Por exemplo, a Leroy Merlin tem uma seção só de materiais sustentáveis, por assim dizer. Sabe? Diga, Davi, diga. Eu queria só acrescentar que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de não imaginar que o material sustentável é só aquele material alternativo. Exatamente. Hoje existem materiais feitos em escala industrial que atendem a critérios de sustentabilidade. Um dos itens, por exemplo, seria o que se chama tintas de baixo índice de compostos orgânicos voláteis, que é aquele cheirinho que incomoda e causa alergia, enfim, são as tintas que não têm isso, então... E que às vezes são à base de água, inclusive, exatamente, né? Então, e não dissolventes. As grandes indústrias já fornecem esse tipo de material, então, para a pergunta, é possível achar, é acessível? Sim, está na loja. E uma outra forma de enxergar também em relação a essa questão é que, às vezes, falar material sustentável é só aquele material reciclado ou reciclável ou que eu vou poder reutilizar. Tem uma outra questão muito importante em relação à arquitetura, é que o material que você especifica no projeto, ele vai definir, eu vou falar o tecnês, depois eu traduzo, né? A carga térmica no interior do ambiente. O que significa isso? É o quanto de calor entra no prédio. Então, às vezes, se eu compro um tijolo de boa qualidade, eu vou diminuir o calor que está dentro do meu prédio. Com isso, eu vou ter uma condição de conforto maior, eu não preciso eventualmente ligar o ar-condicionado o tempo todo, e com isso eu estou gastando menos energia, estou diminuindo o impacto sobre a infraestrutura de atendimento elétrico, e com isso eu fecho um ciclo com uma tomada de decisão. A gente fala, mas é só uma casa, um prédio, mas a gente está redirecionando o movimento de construção civil no Brasil. Então, a gente tem que pensar que começa aqui, começa lá. Nesse caso diferente da industrialização das paredes e tal, a gente vai tijolo por tijolo, né? Exatamente, é isso mesmo. Nessa situação, o caminho é o inverso. Então, acho que a gente respondeu bem aqui ao Ricardo. Espero que ele tenha ficado satisfeito, porque você tem sustentabilidade tanto com reuso, reciclagem e inovação, criação inventiva, às vezes as mais curiosas, né, e não necessariamente ainda em larga escala, feita por populações locais,
por dimensões culturais, né, de uso de certos materiais, o sapê na região da roça, certos indígenas, né, construções e tal, até as grandes soluções, as soluções industriais já certificadas, enfim, e muitas vezes é isso, né, é um conjunto de soluções que levam a uma solução sustentável e não dimensões pontualmente colocadas, é isso? Até exemplificando um pouco isso, não adianta pegar um projeto ruim e colocar um tijolo reciclado e dizer que o projeto é sustentável. A qualidade do projeto, a qualidade da arquitetura, da elétrica, da hidráulica, do ar-condicionado, da execução da obra, é que de fato... E dos materiais. E dos materiais, como parte do processo, é que vão definir se o projeto é realmente sustentável ou não no longo prazo. Nascer certo. Nascer certo. Quando você não tem o projeto ainda, você tem 100% de possibilidade de modificação. De fazer melhor. De fazer melhor e de forma mais justa. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Agora o nosso tempo acabou, viu? Tá bom. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.